Vamos voltar a Brasília porque o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o porte de maconha. Quem traz os detalhes é Luiz Fara Monteiro. Fara? Exatamente isso, Cris. E essa decisão já causou aí um burburinho na Câmara, porque o presidente da Casa, Arthur Lira, vai criar um grupo de trabalho para analisar a PEC das drogas. A Suprema Corte hoje decidiu que não é crime o porte de maconha para consumo próprio. O ministro Dias Toffoli, o último a votar na sessão da semana passada, explicou hoje o voto. Ele apresentou uma nova visão sobre a descriminalização do porte de drogas, e não só da maconha para o uso próprio. Toffoli afirmou que a lei aprovada no Congresso já tinha determinado que os usuários não podem ser punidos criminalmente. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Mesmo com a maioria formada, ainda faltavam os votos de 2 ministros. Luiz Fux afirmou que o tema deveria ser tratado no Congresso. Sem regulação, sem atuação do Poder Legislativo, a liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problemas do que a solução. Já a ministra Carmen Lúcia, a última a votar, também considerou que a lei já determinava que os usuários não podem ser tratados como traficantes e que as punições só podem ser administrativas. Com a apresentação de todos os votos, a maioria dos ministros do Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para o uso próprio. A posse de outras drogas não foi tratada pelo STF e o consumo em local público continua proibido. Dessa forma, a posse de maconha será um ato de infração administrativa e não um crime. A corte ainda não definiu a quantidade de maconha que vai servir de parâmetro para diferenciar usuários de traficantes. No entanto, já sinalizou que deve ser de 40 gramas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia. Em resposta ao STF, o Congresso discute uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse de qualquer quantidade e tipo de droga. O texto, de autoria de Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, já foi aprovado pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional.